Hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderão me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Não, mais tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, Mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no Mais uma vez, feliz sábado. Você está bem? Está feliz? Você está se sentindo remanescente? Se você quer saber como é se sentir o remanescente, pergunta para os dois homens desse grupo que acabou de cantar. Eles vão dizer para você como é se sentir o remanescente. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Verso 1 diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias
Ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. Alguns anos atrás, não muitos anos, não poucos também, mas a história foi forte o suficiente para permanecer na memória de uma geração inteira. Foi um incêndio que nos colocou no livro dos recordes, na Boate Kiss, ao sul. Você lembra disso? Uma porção de histórias esquisitas. Triste, né? Uma tragédia, triste, gente, e a soma de tudo é tanta coisa errada, dando errado junto. Quem estava lá tem ainda, e os pais dos que estavam lá têm ainda hoje algumas lutas, além do próprio luto. Me chamou a atenção alguns detalhes dessa história. O primeiro é o fato de um grupo de jovens terem corrido para a porta de saída da boate assim que percebeu as primeiras chamas. Quando o fogo começou a pegar naquele teto que foi preparado não para incêndio, mas para ser um isolador acústico, eles correram para a porta e quando chegaram na porta encontraram com seguranças da boate que trancaram a porta, pararam na frente e disseram: vocês não vão sair, você tem que pagar a comanda. E eles correram para pagar a comanda. E a gente não sabe mais. Mais de 90% dos corpos que foram encontrados no banheiro. E a explicação também está lá. Porque a porta do banheiro tinha a mesma configuração, o mesmo formato das saídas de emergência. Eu não sei como que é nos lugares que você frequenta, provavelmente são iguais aos que eu frequento. Os banheiros que eu conheço só tem uma porta. Banheiro, todo banheiro é um beco sem saída. Então as pessoas correram, tentando achar a saída de emergência e entraram num beco sem saída. Essa história é uma das histórias de uma tragédia como a que aconteceu na Boate Kiss. Mas essa é uma história de uma tragédia que amplificada é o meu mundo. O meu mundo é assim. Um monte de gente que está encontrando a morte porque está procurando salvação na porta errada. Mas infelizmente nesse meu mundo também tem gente que procura salvação na porta certa, mas na porta certa tem escutado a mensagem errada de que é necessário que ele pague alguma coisa, porque senão ele não passa por lá. E eu faço parte de um mundo que escutou isso sistematicamente. E exatamente não saber o que fazer para passar por aquela porta. E isso passa pela nossa mente o tempo todo. E é uma das mais, se não a mais violenta tentação da nossa época. O que eu faço? Para quem eu faço? Com qual objetivo eu faço? Os discípulos de Jesus, antes de ouvirem essa história, chegaram para ele e falaram: Senhor, quando? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Nessa pergunta que os discípulos fazem para Jesus, eles se conectam, mesmo com 2000 anos de diferença, a todos nós, porque eu sei que faz parte do meu DNA denominacional, sinais da volta de Jesus. Eu nasci, cresci, prego e continuarei falando sobre isso. Eu digo Maranata e você coloca no automático e responde? E se você parar de dizer o Senhor logo vem, você se tornará uma pessoa perigosa para você mesmo. Porque a santificação tem um alvo. Buscai a santificação sem a qual? Ninguém verá o Senhor. Me santifico por Ele, me santifico para Ele, me santifico para ser o instrumento dEle, mas no final das contas, há a expectativa de um encontro com Ele. Ele vem, e quando a gente canta aqui que Ele vem e eu verei Jesus, se você ouvir, cantar, ficar em pé e dizer verei Jesus, e o seu coração não bater esquisito, procure um cardiologista, você está muito mal.
Tem que ser estranho. Pensa, ele está vindo aqui, vai falar seu nome e falar, vamos embora. Os discípulos perguntaram, quando? Jesus falou, pergunta errada. Na sua cabeça tem uma pergunta errada. E quando eles chegaram para Jesus, que sinal virá da tua vinda? Ele fala assim, olha aqui para mim. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Em outras palavras, ele falou, Senhor, fim do mundo? Ele fala, vai pregar. Aí passou um tempo, Jesus ressuscita. E aí Jesus começa uma conversa de novo no livro de Atos. E quando começa a conversa de novo, o discípulo levanta o dedinho. Posso fazer uma pergunta, Jesus? Pode. Será este, então, o tempo que virá remir Israel? O que Jesus responde? Não é da sua conta. Não, ele não falou assim. Mas ele foi isso que ele quis dizer. Quanto ao tempo e às épocas, não vos compete saber. Dá no mesmo, né? Não vos compete saber. Mas, você conhece esse texto? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. O que ele falou? Senhor, será esse tempo que você vai remir Israel? Não é da sua conta isso aí é problema meu. Vamos falar do seu problema. Vai pregar. Vai pregar. Olha como Paulo encarou esse negócio. Eu gosto muito desse texto em Gálatas. Dá um salto lá para Gálatas. Paulo está enfrentando em Gálatas um drama humano, eclesiástico, social, sério. E ele não ignorou. Gálatas capítulo 2, verso 11 diz assim, quando porém Cefas, quem é Cefas? Obrigado. Quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo arrumava umas brigas, né? Não é a primeira vez que isso acontece, não. No texto de Atos fala que ele e Barnabé teve entre eles tal desavença. Resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendos da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, que está escrito na sua Bíblia? Segundo o quê? Paulo é um profundo conhecedor da Torá. Ele sabe o que a lei diz. Ele olhou, entrou na igreja, entrou numa circunstância, entrou num refeitório e percebeu que havia um claro processo discriminatório. Ele olhou e falou, isso está errado. Mas, quando você olha para todos os livros do Antigo Testamento, é recorrente a maneira como Deus legislou o trato com o outro, o trato com o estrangeiro. O estrangeiro está presente no meio da lei. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, e quem mais? Nem o estrangeiro. Há uma legislação complexa, clara sobre o trato com o outro, não importa como o outro é, esse outro pode ser escandinavo, pode ser etíope, pode ser egípcio, pode ser, você tem que tratar, e se não for circunciso, existe uma forma de tratar, lá, na Torá, está dizendo, amarás o teu próximo como aqui? A ti mesmo, lá, a Bíblia nunca condensou processos discriminatórios, nunca, o Antigo Testamento é suficiente para ter uma legislação colossal da maneira como a gente trata o outro. O que me impressiona é que Paulo vai falar assim, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo o quê? A verdade do quê? Do Evangelho. O que Paulo creu ser a solução, o remédio, o ataque que ele poderia propor ao mundo a um problema contemporâneo. O Evangelho. Ele olhou e falou assim, Paulo olhou para Pedro e falou, Pedro, o Evangelho não diz isso. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, nós vamos chegar em Romanos. E por favor, olhe para o que ele diz em Romanos. Capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se você não prestou atenção em nada, comece a colocar mais atenção agora.
Vou ler o texto de 1,18 de novo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus está no passado, no presente e no futuro. Está no passado, presente e futuro. Aí no texto, a ira de Deus se revela. Essa parte é muito importante, por isso que eu vou enfatizar. A ira está no passado, no presente e no futuro. No presente. É comum, quando o evangelho é desidratado pelo nosso próprio egoísmo, falar de um evangelho e não dizer do que o evangelho está salvando. Mas ele está dizendo algo que nós não gostamos e não falamos comumente. Da ira de Deus. E não está falando de uma ira passada e nem de uma ira futura. Ele está falando de uma ira presente. Um Deus que se revela a ira presente. Então, por favor, atente, porque eu vou te dizer, porque você só vai apreciar a salvação em Jesus quando tiver uma noção do que foi salvo. Qual é o pior inimigo que você pode ter hoje? A resposta que nós damos é, o pior inimigo que eu posso ter sou eu. Eu vou dizer que eu não sou o meu pior inimigo. Por quê? Porque eu posso ser transformado. Amém? A gente pode falar, o inimigo das nossas almas é Satanás. Mas ele não quer ser seu inimigo. Que isso fique bem claro. Quem pôs inimizade entre você e ele foi Jesus. Ele quer ser seu amigo o tempo inteiro. E se você vacilar, você vai ser encontrado com ele para cima e para baixo, de mãos dadas. Todas as tentações de Satanás são para ser seu amigo, não para ser seu inimigo. E quem fez você inimigo dele foi o evangelho. Não vacila com isso. Satanás chega propondo amizades, nunca inimizades. Nunca inimizades. Ele quer ser amigo. Mas ele é um inimigo derrotado, porque se ele vier contra você e você clamar por Deus, a chance dele é zero. Jesus estava no deserto, cadavérico, magricelo, 40 dias sem comer e beber, sem força para piscar, e falou, vai-te, e não teve mais outra frase. Não falou, vai-te, e argumentou depois, vai-te, e a próxima frase já foi para você, porque ele já não estava lá depois do vai-te. Isso é Jesus, ele é majestoso, e quando ele fala, ninguém discorda, nem o mar, nem o terremoto, nem as montanhas, nem potestades, nem principados. Jesus fala, vai-te, e não vai-te de novo. Ele não dá 3 ordens, ele deu uma só. Ele é um inimigo derrotado, desesperado, que está indo para a trocação porque ele está derrotado. Quem é seu pior inimigo? O pior inimigo que um ser humano pode ter na sua existência é Deus. Porque é o único que não pode ser transformado, não pode ser enganado, não pode ser convencido, não pode ser derrotado. Não há nenhuma circunstância na existência pior do que a inimizade contra Deus. Porque ele, se vier na sua direção, se vier na minha direção, não tem como escapar, ele é onipotente. Não tem como mentir para ele sabe todas as coisas, e esse coração que bate e de onde vem a energia para eu pecar, está vindo dele. Não há inimizade pior na existência do que a inimizade contra Deus. Nenhuma. E como que a Bíblia trata o pecado? Outrora éreis, estranhos e inimigos. Inimigos de Deus. A inimizade contra Deus recebe como punição da sua paga o cálice do furor da sua ira. Quando a gente fala de graça, e fala do Evangelho para o mundo, e propõe para o mundo que o Evangelho é uma alternativa sofisticada para uma vida melhor, estamos tirando do Evangelho do que ele realmente salva. Quando a pessoa fala assim, tudo bem, então eu posso viver desse jeito, então, sem o seu Evangelho? Mas você vai encontrar alguém. Porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça. Existe um Deus proprietário de tudo que existe, e o pecado não tem direito de existir. Pecado não é um direito, o pecado é um intruso, um invasor. É um invasor no universo de Deus. Falar de evangelho sem falar de ira é falar o evangelho pela metade. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Paulo não vacila. Ele fala, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e justiça, e ele vai descrever algumas coisas. Olha o que diz no verso 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nele deram graças, antes se tornaram nulos no seu próprio raciocínio, obscurecendo-se um coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma idolatria e nós não devemos subestimar a capacidade que um ídolo tem de se esconder.
Ele se camufla, porque o ídolo pode ser, e um ídolo é tudo aquilo que propõe um caminho que não seja Jesus. Toda proposta de salvação que não seja Cristo é babilônica, toda proposta de salvação que não seja Cristo, ela é idólatra. Construir uma torre com o intento de chegar ao céu é um atentado. É um monumento idólatra, tipo, eu vou para o céu, mas eu vou fazer uma torre para ir para lá. Você não vem me buscar, sou eu que subo. Babel. Quando Nabucodonosor fala, faça uma estátua dos pés à cabeça de ouro, ou seja, eu sou eterno, e Jesus não tem nada que ver com isso. Toda vez que um fariseu chegou e falou, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, e você chega lá e propõe uma competição ao invés de um caminho, ele está dizendo, idolatria. Tudo isso é idolatria, e costumamos a dizer que idolatria é o que eu penso sobre um jogador de futebol. Deus fala, não é isso não. A idolatria, quando ela toma conta de um coração, ela entra no centro da vida da pessoa. Ela está no centro, ela comanda, porque ela infecta os seus desejos. E a idolatria se esconde em filosofias. O meu mundo é um mundo de dilúvio idólatra. Por quê? Porque a ciência, para muita gente, é idólatra, porque ela é a proposta. E as pessoas apostam naquilo que elas sabem e no que elas produzem de instrumento como salvação para aquilo que a ciência não se propôs a salvar. Não é papel da ciência salvar você. Não é papel da ciência salvar o mundo. Só Jesus salva o mundo. Alguém precisa dizer isso. Ideologias são idólatras. E muitas delas são idólatras. Por quê? Porque procuram salvação na fonte do problema. Muitas. Eu escuto o tempo todo gente dizendo, esse caminho aqui é bom, nessa ideologia. Mas se você for pensar, ela é uma proposta de solução que foi buscada onde surgiu o problema. Não é a sociedade que te corrompe. Somos nós que corrompemos a sociedade. Não tem jeito. Não tem jeito. A fonte do problema é o coração. Tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Agora, note duas coisas nesse texto. Verso 24, está me acompanhando? Se sim, diga amém. Como que começa o verso 24 na sua Bíblia? Por isso. Ele está falando de consequência ou de causa? Por causa disso. Então ele está fazendo uma relação de causa e consequência, correto? Qual é a causa? A causa é a idolatria. Qual é a consequência? O que vai vir depois do verso, depois do por isso. Então no verso 24 é, por isso o quê? Porque os homens esqueceram de Deus e se tornaram idólatras, apostaram em si mesmos, estão governados pelo seu próprio egoísmo. A partir do momento que Deus foi tirado do centro, um monte de coisa começou a ocupar dele para os homens exercerem domínio nos seus próprios desejos e buscando seus próprios caminhos, construindo suas próprias soluções. Ignoraram que Deus é que sustenta os talentos, os dons e as capacidades para nós fazermos coisas que não os agrada. Todo mundo que rouba com uma inteligência que Deus deu. É que arrependimento genuíno é quando o homem se arrepende do que ele é e não do que ele faz. Quando nos arrependemos exclusivamente do que estamos fazendo, nós vamos trocar um pecado por outro mais moralmente aceito. Então são as pessoas que determinam quais pecados a gente vai cometer e não Deus. Ele fala que uma revolução que transforma o mundo é um ser arrependido por não se parecer com Cristo. Esse é o mais profundo arrependimento que alguém pode ter. Numa frase extraordinária, Ellen White disse, todos os dias volto aos pés da cruz e choro a minha dessemelhança com Cristo. Chorar, porque eu olho para Ele e falo, Senhor, tem tanta coisa aí que não tem aqui. E tem tanta coisa aqui que não tem aí. Cristo. Qual é a função do Evangelho? A função do Evangelho é nos fazer parecer com Cristo. Com Cristo. Parecer com Cristo, eu vou retomar uma frase que eu disse essa semana. Cristo é o sol. A brilhante estrela da manhã. As estrelinhas por aí precisam de escuridão para aparecer. Sol não precisa de escuridão para se destacar. O sol acaba com a escuridão quando ele aparece. Há uma diferença enorme.
Ele não preciso do pecado do mundo para me sentir bem. A minha função não é essa. Paulo fala que o evangelho é poderoso. Olha o que ele diz, e como ele começa no verso 16. Pois não me envergonho do quê? Porque ele é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É meu verso diário. Por quê? Porque a minha tentação diária é olhar para o meu mundo e apostar em outras coisas. Povo de Deus, esse verso precisa voltar para a nossa agenda. É o Evangelho. É o Evangelho que muda o mundo. Você quer se tornar um revolucionário? Pregue o Evangelho. Charles Darwin fez um estudo de décadas. E no seu estudo ele concluiu, mesmo que nós não concordemos, e concluiu equivocadamente, que uma espécie se transforma em outra no mundo natural, isso pode levar milhares, talvez 1 milhão de anos. Jesus falou assim, então, Darwin, o Evangelho transforma o homem natural em um sobrenatural, e não leva 1 milhão de anos, leva uma página. Isso sim é revolucionário. É você encontrar com uma pessoa e falar, Deus quer, e essa pessoa se transformar em outra. Eu estava indo pregar um sermão, aliás, eu não fui pregar um sermão, eu estava dirigindo uma comissão numa igreja no interior, não vou dizer qual é o nome, porque ela está perto. E aí, quando terminou a comissão da igreja, a comissão foi se reunir numa quarta-feira, o culto era às 8 da noite, 5 para as 8, começou um ancião, tudo olhar para a cara do outro, falou, quem que prega hoje? E eu já comecei o cortisol, já... Quem prega aí, na hora de eles falavam quem prega, iam saindo, todo mundo saiu. Aí viu eu lá. E aí eu comecei o culto de quarta-feira, aí quem ia dirigir o louvor não apareceu, e eu fui dirigindo o louvor. E aí, só que eu queria que alguém aparecesse para eu poder sentar e dar uma olhada, pelo menos no texto bíblico, né? E aí quem ia dirigir o louvor não apareceu, e aí quem ia dirigir o momento de oração também não apareceu. E aí eu, quando vi, eu fui lá, né? Batendo escanteio, cabeceando, indo para o meio para cobrar. E foi indo. E é óbvio, saiu aquele sermão sem pé e nenhuma cabeça. Na verdade, não foi um sermão, foi uns 4, né? E aí, quando eu estava, como eu não consegui dirigir o momento de louvor, o momento de oração, eu coloquei o momento de oração no meio do sermão. Eu estou aqui, quando eu estou, falei para os irmãos orarem, eu ajoelhei encostado no primeiro banco, e eu estava falando sobre a oração intercessória, que foi um dos assuntos dos 4 sermões que eu preguei. Peguei o microfone e falei assim, as pessoas já tinham começado a orar, eu falei assim, quando você orar intercessoriamente, deixe que Deus coloque no seu coração a pessoa que você deve orar. Não caia no evangelho fácil, aí vou orar por essa pessoa porque ela está quase se batizando. Não, ore pela pessoa que Deus te impressionou a orar. Botei o microfone, fui para casa uma fúria, bravo. Cheguei, encontrei com a Luciana, falei, nem a pessoa que apareceu fazer o louvor apareceu, ela falou, era eu. Tudo certo. Sexta-feira eu estou na escola, aparece uma professora lá, falou, você tem uns minutos? Tenho, preciso falar com você o seguinte, eu estava em casa, quarta-feira, meu filho começou a falar que a gente tinha que ir para a igreja. Irmão, uma criança de 3 anos de idade pediu para a igreja quarta-feira, é o comercial do brócolis lá, quero brócolis. Ela ficou impressionada, botou o menino no carro, chegou lá na igreja, o menino dormiu. Só que quando ela chegou, o sermão já tinha começado. Ela falou assim, eu queria muito ter uma explicação sobre esse assunto que o pastor está pregando. Pegou um papel e a caneta e começou a anotar. Aí, quando ela começou a notar que a explicação dela começou a fazer sentido, eu mudei de assunto. Daí ela pegou, começou, eu também queria saber disso, voltou. Eu sei que ela anotou um monte de coisa e foi embora. Quando ela chegou em casa, aí quando ela foi orar, ela falou assim, eu vou orar pelo meu amigo. Está lá em Tóquio, no Japão. Ela falou, não vou orar pelo meu amigo não, minha mãe vai fazer uma cirurgia esse final de semana, eu vou orar pela minha mãe. Quando ela foi falar o nome da mãe dela, eu peguei o microfone e falei, não, ore pela primeira pessoa que você impressionou. Ela falou, Senhor, vou orar pelo amigo também. E foi para casa para falar com o amigo, só que não tinha como falar com o amigo, 12 horas de fuso horário. Então o horário que ela foi querer falar com o amigo depois não dava certo, o amigo estava dormindo. Daí ela foi mandar uma mensagem no pré-histórico MSN. Se você não sabe o que é MSN, em algum momento na sua aula de arqueologia, alguém vai te explicar o que é isso aí. Mas ele existiu, foi bom, ele existiu por um período de tempo.
E ela foi lá no MSN. MSN, gente, é um mecanismo de transmissão de mensagem, tá? É o tataravô do Instagram, do WhatsApp. E ela foi lá e ligou no MSN e ele respondeu. E quando ele respondeu, ela falou assim, vai falar de Jesus? Ela falou, vou, por quê? Porque eu não quero saber. Eu faço perguntas para Jesus, ele não responde, mas eu não estou fazendo perguntinha para querer saber ou não. As minhas perguntas é sobre a minha vida, eu preciso dessas respostas, mas Deus simplesmente não fala comigo. Eu estou aqui nesse lugar, estou abandonado aqui, eu sou analfabeto aqui. E eu vim aqui porque acreditei que Deus me mandou aqui e a minha vida está uma desgraça. E começou a descrever a desgraça, mas as desgraças estão relacionadas muito ao seu comportamento. Ele falou, não quero saber. Ela falou assim, mas então pergunte. Ele falou, tenho essa dúvida aqui. E digitou a dúvida. Era a primeira parte do sermão. Ela falou, peraí que eu vou te digitar a resposta. Uma página. Ele falou, e não é que faz sentido? Mas e essa aqui? Outra resposta completamente diferente, mas era a próxima página da cópia do sermão. Peraí, essa aqui. 4 perguntas, 4 respostas completamente diferentes. Ele falou, então eu vou te dizer uma coisa. Pá, ficou offline e ligou para ela, o Japão. Eu acordei agora e eu estava indo beber água. E eu parei para desligar o computador sem conseguir entender como é que o meu computador estava ligado no meio da cozinha. Com o MSN chamando. Eu não liguei o computador. E quando eu vi, o computador estava ligado e você chamando. Mas perto daqui está tudo que eu me preparei para deixar essa vida. Ele voltou para cá. E hoje está bem com Jesus. Como é o nome disso aí? Evangelho. O Evangelho. A gente volta para o Evangelho e experimenta o poder transformador do Evangelho. Eu posso ficar aqui até semana que vem, contando só as histórias que aconteceram comigo. E você vai começar a contar as que aconteceram com você, e a gente passa o tempo todo falando do poder do Evangelho. O Evangelho transforma uma pessoa em outra. Não há nenhuma proposta melhor para um mundo diferente do que o Evangelho, porque o Evangelho não muda as coisas, o Evangelho muda as pessoas. Ele não muda uma espécie em outra, ele coloca uma pessoa natural num estado sobrenatural da existência. Isso é o Evangelho. Qual é o problema de adolescentes nesse mundo? Qual é a solução para adolescentes nesse mundo? Evangelho. O Evangelho. Nós temos problemas e enormes problemas com casamentos. Qual é a solução? O Evangelho é a solução. Eu passo o tempo todo discutindo questões com muitas pessoas que hoje a pauta, e ela é importante, é que nós vivemos numa sociedade radical e violentamente machista. Mas só Jesus transforma um machista. Só Jesus faz isso. Nós vivemos em um mundo racista. Racismo é pecado. Qual é a solução para o pecado? Jesus e a graça proveniente do Evangelho. Nós vivemos em um país loucamente corrupto. Corrupção é pecado. Qual é a solução para a corrupção? O Evangelho. É o Evangelho. Prega o Evangelho e tudo ao redor se transforma, começando com a pessoa que está pregando. Meus 2 últimos textos. Coríntios. Para mim é o texto mais lindo de Coríntios, capítulo 6. Verso 9, eu vou ler devagar enquanto você acha. Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se você parar nesse texto, ele não é evangélico. Então você tem que ler o 11. Tais fostes alguns de vós. Então ele está dizendo isso para a igreja. Não para aí, continua. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está falando? Estou nem aí para o que você era. E eu posso fazer uma lista do que você era. Mas o texto está dizendo não é o que você era. Qual o destaque do texto? É o que você é capaz de ser por meio do Evangelho. Então você vai sair daqui e antes de chegar na sua casa, alguém dessa lista vai cruzar com o seu caminho.
Você vai sair daqui e antes da quarta-feira, no seu caminho, trabalhando, estudando, alguém dessa lista estará na sua frente. Estou viajando ou não? Você consegue passar uma semana sem encontrar uma pessoa descrita nessa lista. Às vezes encontramos as pessoas descritas nessa lista no espelho. Mas o que ele fala? Deus é capaz. Deus muda as pessoas. E o Deus que conseguiu me mudar, consegue mudar você. E o Deus que consegue mudar você, muda qualquer coisa. Não me vergonhe do Evangelho. O Evangelho é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O último texto e com ele eu termino. Você deve estar perguntando, pastor, mas você começou a ler a parábola das 10 virgens, né? Era mesmo. Terminar com ela. Quantas eram virgens? Mateus 25. Quantas eram virgens? Quantas eram loucas? Quantas eram sábias? Quantas tinham lâmpada? Todas. Quantas estão esperando o noivo? Quantas dormiram? Todas dormiram. Todo mundo na parábola dormiu? Muito boa. Mateus 24, 36, olha para mim. O noivo espera-se que ele venha acordado. Mas muito bem, tem mais alguém aí. Está comigo, Mateus 24, 36? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, nem o filho, senão o Pai. Porque assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Qual a descrição do mundo pré-diluviano dessa perspectiva de Jesus? Jesus não está dizendo que eles estavam matando, roubando, adulterando. E Jesus que ele está dizendo que eles estavam fazendo coisas comuns da vida. Assim como nos dias de Noé, será nos dias do dilúvio. O que ele está querendo dizer com esse texto? As pessoas estarão tão focadas em si mesmas que não vão perceber o tamanho do problema que está ao redor delas. As pessoas não estão tão focadas nas coisas normais da vida, comer, beber, casar, que não está percebendo que elas estão se despedindo do planeta. As pessoas vão estar distraídas, e esse é um sinal claro. Jesus falou, nos dias anteriores à minha vinda, será como nos dias anteriores ao dilúvio. As pessoas vão estar com os olhos tão voltados para si mesmas, que elas não vão perceber as coisas que estão acontecendo no mundo. Elas vão estar distraídas. Portanto, quando a gente fala de sinal da volta de Jesus, e as pessoas falam que você está viajando, esse sinal acabou de se cumprir. Quando você fala, Jesus está voltando, alguém fala, você é louco, que sinal que ele está voltando? Eu vou beber. Vou comer e vou casar. Versículo 39. E não, qual é a palavra que está aí na sua Bíblia? Perceberam. Senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. 42. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que vem o Senhor. Verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o homem virá. Verso 50, virá o Senhor daquele servo em dia em que não se espera e hora que não se sabe. Capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois, não sabeis o dia, nem a hora. A coisa que ele mais falou em todo o sermão foi isso aí. Uma vez de guerra, duas vezes de terremoto, uma vez de guerra. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes sobre a gente estar moscando na hora que ele estiver voltando. Ele está querendo que você preste atenção o quê? No que ele está querendo que a gente preste atenção? Ele fala, eu vou falar para você um monte de sinal, mas se você estiver focado só na sua vida, você não percebe nenhum. Você quer saber quais sinais? Eu vou dizer para você, um monte de sinais. Mas, se a sua vida está focada no seu só projeto, na sua idolatria, na sua fome de ser feliz, casar, beber, comer, pode acontecer o que for. Os bichos saíram do meio da floresta de casal em casal. Um casal andando junto já é esquisito. Já viu? O leão e a leoa andando junto? Já era esquisito. Saíram ali, tudo organizadinho, e eles acharam que era normal, era um desfile de zoológico. Nem perceberam. Nem perceberam. É igualzinho o meu mundo. Olha a quantidade de coisas que está acontecendo perto de nós, que nós falamos delas. Nós falamos delas por anos, elas estão acontecendo, a gente interpreta como se fosse outra coisa. Jesus falou, foi assim e vai ser de novo. Não adianta você saber sinal se você estiver focado em você. Então, ele diz,
Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e o quê? E adormeceram. Quem dormiu? Todo mundo. Não. Alguém não dormiu. Olha o texto lá. Capítulo 25, verso 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Todo mundo acordou. Saiu ao seu encontro. Alguém que não é 5 louca. Alguém que não é 5 sábia. Acordou todo mundo. Alguém viu o noivo chegar. Alguém estava acordado. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Se eu fosse a virgem sábia dessa parábola, assim que começasse a festa, eu ia encontrar essa pessoa aqui e falar assim, eu estava com tanto óleo, mas se não é você, eu não ia ver com óleo e tudo. Porque foi essa pessoa que acordou a virgem sábia. O óleo foi fundamental, porque a lâmpada estava acesa, mas ela estava dormindo e alguém acordou ela. Na minha frente tem um monte de gente que estava dormindo. Você estava dormindo, eu sei que estava. Um dia você estava dormindo, alguém chegou para você e falou assim, então, acorda. E você está aqui acordado, mas um dia você esteve dormindo. Amava Jesus, queria Jesus, mas estava dormindo. Esperava Jesus. Estou falando alguma loucura ou não? Não foi assim com você? Amava Jesus, esperava Jesus, queria morar com Jesus, mas estava dormindo. Até que alguém chegou e falou, acorda. É para lá, ó. Olha lá, eis o noivo. Quem é você na parábola? Não, você não é a louca. Você é alguém que um dia foi descrito como aquele que diz o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite não é um grito de angústia porque o mundo está acabando. O clamor da meia-noite não é um grito desesperado porque o mundo está ficando cada dia mais caótico. O clamor da meia-noite é do remanescente que está acordado enquanto o mundo dorme e avisa todo mundo dizendo, Jesus está voltando, se levante e vamos encontrar com Ele. Alguém está acordado enquanto o mundo está distraído. Alguém está acreditando no Evangelho. Alguém ainda diz, olha, esta palavra salva você. Escute-o. Olhe para os olhos dele. Abrace-o. Ele é a solução. Ele transforma você. E alguém diz, eu não consigo. Não é sobre o que você consegue. É sobre o que ele consegue. Não, mas eu não consigo. Tudo que Deus chamou você para fazer são coisas que você não consegue. Não há nada que ele te chamou que você consiga. Tudo é impossível. Sem mim, completa a frase. Nada podeis fazer, você vai sair desse poço e viver no modo sobrenatural. Alguém diz, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Quem diz, eis o noivo, saiu ao seu encontro? Você. Você. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Já leu Romanos, capítulo 1, alguma vez na sua vida? Lá em Romanos diz que a causa é porque os homens não fizeram o quê? Não glorificaram a Deus. Aí o remanescente fala o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. A causa desse caos mental que nós estamos vivendo, e o texto lá na Bíblia, Romanos fala isso, Coríntios fala isso, é de que os homens estão apostando sua salvação em qualquer outra coisa que não seja Jesus. Aí aparece alguém e fala assim, viu? Sabe esse cálice aí que você está aqui louquinho para beber? Jesus já bebeu. Caiu Babilônia, sabe essa bagunça? Caiu, Jesus está vindo e vai puxar a tomada, ele vai puxar o fio da caixa de som que faz a balada do mundo, ele vai desligar o disjuntor, e você que está louco, com medo, que bebendo o cálice do furor da sua ira, escuta Jesus falando, ele bebeu o cálice, é você que sai falando para as pessoas, você não precisa beber o cálice da ira, Jesus bebeu. Para que enfrentar, se o preço já foi pago? Leia as mensagens. Elas são as 3 soluções para o planeta. As 3, de alguém que está acordado. Vou orar. A minha oração é que Deus faça de você e de mim um prego. É mesmo. Gostei dessa frase. Quando eu vi a primeira vez, faz uns 20 anos, hoje eu ainda amo ela. Faz de mim um prego.
que segure o quadro onde o evangelho está pintado. Eu quero ser esse prego. Está lá, ó. Não é ele que chama atenção. Ele não é a parte mais importante. Mas o quadro está colocado em cima dele. Eu sou o prego que sustenta o quadro onde Jesus está pintado. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero brilhar. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. O mesmo Jesus olhou para você e falou o quê? Vós sois a luz do mundo. Então, Ele é a luz em você. Nós vamos subir daqui. Nós vamos sair nesse mundo. As pessoas estão procurando solução em portas erradas, mas alguém vai aparecer e vai acender a luz sobre a porta e dizer, é aqui. Vós sois o sal da terra, o sal fica perto e dentro o suficiente para fazer diferença. Vós sois a luz do mundo, a luz fica distante o suficiente para demonstrar tudo que ela precisa demonstrada. Vós sois aquilo que Jesus está querendo que você seja, representando-o aqui e indicando o caminho. Eu não sou o caminho, eu não sou a porta. Eu sou a luz que aponta onde está a porta. A luz que aponta o caminho. Você quer fazer uma revolução? Tem uma revolução por vir nos próximos dias. É a revolução dos corações que se movem em direção a Cristo. Gente que sai transformando gente. A minha oração é que a gente saia daqui olhando nos olhos das pessoas e fala, está faltando Jesus aí. Está faltando Jesus aí. De gente que sai e não se conforma com espaços onde Jesus não seja glorificado. E pedaços da imagem de Jesus que estão faltando nas pessoas. É que a nossa paixão por ver Jesus apareça quando a gente olha para pessoas que nós não estamos vendo Jesus nela. E a gente faz de tudo para que essa reconfiguração da imagem apareça. Quem é apaixonado por Jesus quer ver Jesus em qualquer coisa. Quem é apaixonado por Jesus quer ver Jesus em qualquer pessoa. Eu não posso dizer que sou apaixonado por Jesus e passar tanto tempo com gente que não se parece com Ele e se conformar. Essas pessoas não estão aqui para serem destruídas por nós, mas para que a imagem de Cristo apareça neles. E se eles perguntarem para você como é que eu faço, você só diz uma coisa: me segue. Me segue? Você não falou que vai para o céu? Você cantou aqui, verei Jesus, vou para o céu, não tem isso? Vou? Então, se eu tiver 2 neurônios e conseguir te seguir, eu vou chegar no céu também. Mas eu sou todo errado. Mas tem um monte de gente errada que precisa de um exemplo. Eu sou todo errado. As pessoas precisam saber o que aconteceu com você. Outrora éreis. Não pode ser que seu nome não esteja nessa lista de pecados, mas está na lista de outros. Outrora éreis. E tem um monte de gente que é ainda. A minha oração é, Senhor, quando eles perguntarem para onde ir, que o Senhor me mostre. Fala, vai onde esse cara está indo aí, que você vai chegar no meu pé. Eu quero brilhar por ti nesse mundo escuro. E você? E crê, diga amém. Esse hino que nós vamos cantar agora é um hino que toca meu coração, porque ele fala de um pedido sincero de alguém que está vivendo no século 21. Eu te convido a ficar em pé, a se juntar e colocar 100% do seu desejo, da sua vontade, da sua alma, do seu coração, num pedido para Deus, para que Ele realize isso aí. Porque eu tenho certeza absoluta, porque a realização desse pedido é a mudança do planeta inteiro. Então, não recite, se entrega e diga para Deus o que Ele quer ouvir de você agora. Deus me ilumine e
pois eu sei que errei, continuo a errar, mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Cante de coração. Senhor, eu quero brilhar por ti. Diga para Deus que é você. O mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Pelo poder do Espírito. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, Cante. brilhar onde quer que for. Glória ao seu nome, Senhor. Teu nome é santo, justo, puro, gracioso. Falamos e continuaremos a falar que teu nome seja glorificado, Senhor. Mas aqui o nosso pedido, com toda a ousadia que Jesus nos dá, é que o teu nome seja santo, puro, exaltado, santificado mesmo, glorificado na nossa vida. Dá-nos, Senhor, coragem no Evangelho, que a frase de Paulo seja a nossa aí todo dia. Dá-nos, Senhor, esse poder, essa paixão pela Tua palavra, pela Tua graça, para que nós também possamos afirmar que não nos envergonhamos do Evangelho, muito pelo contrário, nós colocamos e apostamos todas as fichas nele, porque cremos ser o Teu poder para a salvação de todo mundo, todo aquele que crê. Faz, Senhor, dessa espada, que é a palavra de Deus, faz, Senhor, que o Evangelho em nós seja a arma com a qual enfrentamos os desafios do mundo. Seja, Senhor, o conforto com o qual lidamos com os nossos próprios dramas. Que seja um código de vida real, Senhor, de Te amar e por amar Te obedecer. Levanta Teu povo, Senhor, e que com a sua boca derrube Babilônia. Levanta um povo, Senhor, que com a convicção de um perdão, a convicção de que existe sim um Deus que organiza as coisas, Senhor, e que começa organizando na nossa vida, que não veio revogar nada, mas cumprir por nós, mas em nós, que essa convicção, Senhor, seja a arma com que a gente desmantela os sistemas que se levantaram contra Ti. Nós vamos embora, Senhor, não só dessa igreja, nós vamos embora desse planeta para passar um tempo aí contigo.
mas que esse caminhar chame a atenção. E que pessoas que estão procurando um caminho, que estão procurando a porta, possam ouvir de nós: olha para nós, olha para nós, nos siga. Findou a cega. Passou o verão. Nossos avós, nossos pais falaram. A gente se decepcionou olhando para o céu, te esperando. E a gente está aqui ainda. A gente fica perguntando por que a gente está aqui ainda. Mas, Senhor, em nome de Jesus, com pergunta, com resposta, seja lá o que for, que a gente escute e leve a sério o que os discípulos escutaram. Levantar e pregar o Evangelho. E que a força do Evangelho nos seja suficiente. Começando aqui. Em nome de Jesus. Amém.